Olá, meus irmãos, boa noite a todos. A palestra de hoje é os desafios do convívio familiar. Bom, falando um pouco de família, então, o termo família vem do latim famulus, que significa servo. Do que se conhece de família, né, pode-se dizer que desde os primórdios da humanidade a família era constituída no modelo patriarcal ou matriarcal, onde era chefiada pelo homem e, no caso matriarcal, era chefiada pela mulher. Então foi em Roma que ela tomou um formato mais patriarcal, onde a família era chefiada pelo pai. O pai se encarregava de reunir a mãe, os filhos, os avós, os sobrinhos, os servos, e faziam com que esse clã reunido discutissem coisas, conversassem de acordo com os temas da época, da realidade da época. Então, com o surgimento do cristianismo, a família foi denominada família se tivesse a mesma história consanguínea, na verdade. Então, uma família, para ser família, ela precisava ter o pai, a mãe e os filhos, avós, primos. Daí era uma família. Fora disso, eram amigos, conhecidos, vizinhos, etc. Isso se deu até o fim da Idade Média, onde aproximadamente 1800, né, se instituiu o casamento laico, que é contra o que era pregado pelo cristianismo. Então, o casamento, a família destituída de uma religião oficial, também era uma família. E a partir daí, os descendentes podiam escolher a quem eles seguissem, na visão desse estado da família. Ele poderia seguir a mãe ou poderia seguir o pai. Recapitulando alguma coisa de família, era isso. E século XX, nosso mais atual, né, que a gente viveu, hoje estamos no século XXI. No século XX, vários acontecimentos e situações marcaram muito a família. O século XX ele foi marcado por 3 grandes guerras próximas de nós. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã. Foram guerras sociológicas, tristes, como todas as guerras. A Guerra do Vietnã, né, foi uma guerra que marcou muito na história, porque dali jovens que serviam a pátria para defender, né, o país, os países, eram constituídos por soldados jovens provenientes de várias classes sociais, pobres, ricos, classe média, classe alta, desprovidos de bens, uns que tinham grandes bens. E muitos jovens eram despreparados para a situação da guerra. Nunca haviam pego numa arma, né? Então, o jovem ele não estava preparado para matar. Na guerra, ele precisava combater o inimigo. E uma das formas de encorajar um jovem
muitas vezes puro de coração, de uma boa índole, era tentando fazer com que ele criasse coragem. Como ele era despreparado, era oferecido a droga para esse jovem, porque esse jovem drogado, ele se encorajava e podia combater o inimigo e até matar esse inimigo. Do século XX também, em decorrência dessas guerras, um filósofo marcou muito a época, chamado Herbert Marcuse, aonde deixou uma frase que muitas vezes é repetida até hoje: faça amor, não faça guerra. Século XX, indo para frente, uma outra questão marcou muito o século XX, que também, como a guerra, atingiu muito a família. É o fato da mulher encarcerada. A mulher reprimida no início do século XX. O encarceramento representa o suplício feminino. A mulher precisava se libertar. Ela precisava sair em busca dos seus direitos, fazer valer seus ideais, suas vontades. E a mulher saindo do convívio familiar ajudava a destituir a família. Não que a mulher precisasse permanecer, a mulher tinha que sair em busca da sua liberdade, né? Mas como a família tinha essa característica de ser patriarcal, onde o pai saía para a rua em busca do sustento e a mãe ficava em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos e fazendo com que o pai tivesse condições de ir para a rua, ela permanecia em casa. Só que ela precisava sair e buscar o lugar ao sol que era dela, que pertencia a ela. Então a mulher não estava errada em buscar os seus direitos e a sua independência, a sua liberdade. Mas a família, despreparada disso, sofreu essas consequências também. Então, marcou muito o século XX. Em 1957, Manhattan, onde 153 mulheres operárias de uma fábrica, de uma indústria, uma indústria têxtil na época, resolveram, já estavam com um emprego, né, porém em más condições de trabalho, em desigualdade trabalhista. Os homens ganhavam mais, as mulheres, elas ganhavam menos. Os homens tinham melhores condições de trabalho, elas tinham menos. Elas foram reivindicar os seus direitos em praça pública. E aí os donos dessa indústria têxtil acharam que aquilo não era legal, não se fazia valer aqueles direitos. Então foi chamada a polícia em Manhattan, né, onde essas mulheres foram presas em um estabelecimento e foi colocado fogo, elas foram carbonizadas. Foi um crime hediondo que marcou, que todo mundo se lembra também, que vale a pena citar. Continuando, nos anos 60, mais protestos, onde uma ativista alemã, famosa também, resolveu fazer juntou várias mulheres do mundo todo, fizeram um movimento feminista, onde o dia 9 de março foi o dia desse movimento, e esse dia foi instituído o Dia Internacional da Mulher. Mais tarde, uma modelo americana, né, achando que a mulher usava roupas muito compridas, né, e a mulher, ela escondia a parte mais feia do seu corpo, como achavam na época, que era a rótula do joelho, resolveu cortar a saia
que era 10 centímetros abaixo do joelho para 10 centímetros acima do joelho. Com isso a mulher foi ganhando espaços, conquistas, respeito, que respeitasse a sua vontade de trabalhar, de ter um salário justo, de trazer a saia um pouco acima do joelho. Não era um tecido que ia acabar com a moral feminina, porque saiu à rua, porque deixou a família, porque o filho ficava numa creche na época, ou com alguma familiar, ela precisava ter a sua realização profissional também, realização como mãe e como mulher. E ela não merecia que a sociedade culpasse a ação da mulher pela decadência familiar. Muito pelo contrário, mas a sociedade fazia exatamente isso. Século XX, anos 60, família em decadência. Jovens resolvem sair de casa. Saem de casa em busca do prazer. O jovem saindo de casa, portadores de conflitos familiares, conflitos internos, conflitos físicos, sai em busca do prazer, da droga e do sexo desorganizado. Esse jovem, ele usa a droga como uma forma de autorrealização, afirmação da personalidade, até cair no vazio existencial. Anos 60, exemplos de drogadição. 4 rapazes em Liverpool criam uma banda, cabelo comprido, cantam o mundo inteiro alegrias, protestos, até que um deles resolve se dedicar à paz mundial. Foi morto por isso. Os outros 3 também tinham história de drogas, alcoolismo. Nessa mesma época, um jovem com um violão, conquistou o coração de muitas meninas, muitas jovens, muitas mulheres, cantava bem sucedido, chamado Elvis Presley, acabou morrendo vítima do uso de drogas. Outro exemplo, anos 70, começo dos anos 70, 5 crianças, 5 meninos negros de um talento incrível, são os Jackson 5, de onde um deles se sobressaiu e se tornou a revelação, o rei da música pop, internacionalmente conhecido, Michael Jackson. Anos mais tarde, em seus sonhos, suas conquistas, seus amores, vítima da imprensa marrom, vítima da sua ingenuidade, saiu em busca da terra do nunca, acabou sendo vítima de conflitos familiares, conflitos com o pai, ocorrência em acontecimentos de abuso de menores, em função da busca de um corpo diferente, foi vítima da dependência química de medicamentos, e entre nós mesmos, Elis Regina, Cássia Eller e outros tantos artistas decorrentes, em sofrimento decorrente do uso de drogas, do uso de álcool, dos conflitos amorosos, conflitos familiares, enfim. Em virtude dessa decadência familiar, vários tipos de problemas
além da drogadição, afetam a família, como as desavenças, contradição, divergência de pensamentos, conflitos de gerações, de pais, de filhos, que acarretam em tantas desgraças e acontecimentos tristes, como a gente vê dentro dos lares do nosso convívio, que a gente conhece, amigos, familiares, né? Essa palestra de hoje é um convite para reflexão. O que a gente está passando para a nossa família? Nós como chefe de família, nós como pai, como mãe, como integrante de uma família, como filho, será que a gente está passando o exemplo para os nossos familiares? Eu penso que nada melhor que o exemplo a ser dado para tentar fazer com que a família se estruture melhor com isso. Demonstração de respeito, demonstração de carinho, de afeto, de amor, respeitar as diferenças do pai, da mãe, dos filhos entre si e vice-versa, um e outro. Fazer com que a família fique em harmonia. Eu tenho um exemplo, né? Tinha um exemplo que quando eu era pequeno, o meu pai era casado com a minha mãe, só que meu pai viajava muito, né? A minha mãe era dona de casa, cuidava de mim e dos meus irmãos, e o pai viajava bastante em função do trabalho, dos motivos dele também, né? Só que nós tínhamos uma referência que era o meu avô. Meu avô defendia a família, o casamento, até que a morte separe. Então, uma coisa que eu me lembro muito é que seguidamente estávamos na casa do meu avô e da minha avó, onde tinha a minha tia, o meu tio, minha mãe ficava junto lá conosco, meus irmãos, a avó, mãe da minha avó, que era minha bisavó. Eu me lembro que seguidamente, em fins de semana, ou dia de semana mesmo, depois do jantar, a gente ia para a sala, onde a minha tia contava coisas do trabalho, a minha mãe contava coisas do dia a dia, nós falávamos da escola, o meu avô contava coisas do trabalho, a minha avó também trazia situações. Às vezes se tomava algum chá, comia-se alguma sobremesa e a gente dividia aquele momento assim de aproximação e de afeto entre os familiares, né? Então, seria bom, né? Como seria legal assim se a família tecnológica de hoje pudesse tirar um tempinho, um tempo da nossa correria, que é o nosso dia a dia hoje, e sentar e pelo menos se conversar, se olhar, contar coisas do dia a dia, parar um pouco e olhar um no olho do outro. Como seria bom. A Terra está deixando de ser um planeta de provas e expiações, ela está cedendo lugar para um mundo em regeneração, como essa evolução do planeta azul, que a Terra está em transição agora. Então, isso faz a gente pensar que tudo muda, a família mudou, teve decadência, teve erro, teve acertos, mas no frigir dos ovos, somos irmãos e filhos de alma. Somos uma família. A nossa família é a sociedade. E um outro convite à reflexão. A família precisa ser repensada e ser reinventada. Quem disse que a família precisa ser patriarcal? Quem é que disse que a família precisa ser matriarcal? O pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar,
O pai precisa descansar, a mãe precisa descansar. Os filhos têm que estudar, os pais são responsáveis 50% cada um. Mas quem disse que a família não pode ser composta por 2 crianças, uma criança, um pai e uma mãe, ou um filho e 2 pais, ou um filho e 2 mães? Por que tem que ser um pai e uma mãe? A família tem que ser reinventada. Na mídia hoje traz muitas novidades. A menina sendo criada por 2 mães, ou a filha muito bem sucedida sendo criada por 2 pais. Por que não pode dar certo? A família entrou em decadência por erros da sociedade, não da mulher, do homem, de fulano, de outro. Não. A família entrou em decadência para sofrer um processo de transformação. Essa é a minha dica para a nossa proposta para reflexão. Como a nossa palestra é sempre uma proposta de reflexão, esta é a minha dica. Desafios do convívio familiar. A família pode ser reinventada? Para mim, ela tem que ser reinventada para poder sobreviver e para poder acompanhar a evolução do planeta Terra. É o que eu tinha para dizer, transmitir a todos na noite de hoje, e desejo que Deus abençoe a todos e a família de vocês. Muito obrigado.